Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora a nossa terceira aula, tá? Eu só tô arrumando os materiais aqui, gente. Não, tá bom. Para nós aplicarmos aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula e vamos falar sobre. Vou colocar o microfone perto, né? Senão não dá para ouvir, né? E vamos falar um pouquinho sobre os testes genéricos, tá? Então, eu falei no início, lá na primeira aula, sobre a importância de seguirmos esses 3 passos, que são as 3 primeiras sessões, que são cruciais, extremamente importantes para o sucesso aí da sua avaliação psicopedagógica, tá? Então, a primeira é a entrevista inicial, que você tem aproximação com a família, com a criança. A segunda, nós fazemos a EOCA junto com a caixa lúdica, que também você tem uma aproximação maior com a criança, né? E investiga diversas coisas que nós trabalhamos ontem. A aula também está disponível aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os testes que nós vamos aplicar na terceira sessão, tá bom? Eu vou focar um pouco mais em alguns testes que são diferentes, tá? Dos habituais que vocês conhecem, mas eu vou falar um pouquinho de cada. Não vai dar para aprofundar muito, tá, gente? Porque senão fica muito extensa a nossa aula e fica cansativo, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, deixa a dúvida de vocês aqui, né, no chat aqui, que nós vamos respondendo conforme der, tá bom? Então, vou abrir aqui a apresentação e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses testes aí, tá? Eu chamo eles, gente, de testes genéricos, tá? Esse é o nome que eu quis dar. Por quê? Quando a gente fala de medicação genérica, remédio genérico, é aquele que é mais. Como que eu posso dizer? É a mesma eficácia de um outro, né? Mas a marca acaba deixando o remédio mais caro. E o genérico é o mesmo remédio, faz o mesmo efeito, porém, bem mais em conta, tá? Então, faz a mesma função de testes padronizados, ok? E você tem aí um norte melhor de como prosseguir, né, no restante das suas avaliações, inclusive nos testes que vocês vão precisar aplicar posteriormente, tá? Por isso que eu dou esse nome para eles de testes genéricos, tá bom? Então, nós vamos começar ali, na nossa terceira sessão. Gente, eu sempre falo assim, ó, tá escuro? Vocês estão conseguindo ver a apresentação, gente, ou não? Apareceu? Então, tá bom. Vamos lá, voltando aqui. Eu sempre falo que a importância de nós aplicarmos esses testes genéricos. Por que que é tão importante, tá? Porque, assim, esses testes, como eu já havia falado para vocês, né? Eles têm o objetivo de ajudar você a ter uma visão geral sobre o perfil desse aprendiz. E isso tudo já vem lá da primeira sessão. Lembra que eu falei para vocês? Por que que eu faço isso, gente? Por que que tem esse passo a passo? Por que que tem essa fórmula que eu estou passando para vocês? Porque depois, muitas vezes, né? Passado aí a primeira sessão, a pessoa fica perdida. Eu vou aplicar qual teste? Eu vou aplicar o IAR, vou aplicar a Piaget, vou aplicar não sei o quê. A pessoa não sabe para onde ir e acaba aplicando o teste errado, perdendo tempo, perdendo sessão, né? E assim, quando você fala para a família que você vai aplicar em 8 sessões, gente, a família espera que sejam 8 sessões. Se dentro dessas 8 sessões você não conseguiu averiguar e não conseguiu trabalhar, porque você não conseguiu saber o que você deveria avaliar, aí compromete o seu trabalho, o seu resultado e, consequentemente, a família ali não vai mais dar credibilidade para você, tá? Por isso que eu acho importante esse passo a passo, por isso que eu coloquei dentro de uma formulação para passar para vocês, tá bom? Então, o objetivo deles é ter uma visão geral sobre o aprendiz, facilitando o planejamento das próximas sessões e também da intervenção psicopedagógica, tá? Então, nessa terceira sessão, você vai também pegar os resultados desses testes para aplicar nas intervenções também, tá? Então, não são só para os testes posteriores que você vai aplicar, mas também nas intervenções que você vai fazer com esse aprendiz, tá?
por que aplicar testes genéricos, tá, gente? Então, vamos lá. Eles ajudam a identificar aspectos importantes que, por exemplo, o funcionamento cognitivo, o emocional, o comportamental, antes de iniciar testes mais específicos e vai orientar você e te direcionar nas intervenções, ok? Eu tô falando um pouquinho mais rápido, tá, gente, porque é bastante coisa. Eu não quero me estender e prolongar para não ficar cansativo para vocês aí. Então, dentro desses testes aí genéricos, nós temos os testes de habilidades socioemocionais, tá? Aqui nós temos um inventário de habilidades sociais. Por que eu coloquei versão adaptada? Porque é uma versão minha, tá? Então, é a versão minha que eu vou passar para vocês. Porém, vocês podem fazer como vocês quiserem, podem pegar de outras pessoas, podem comprar também esse inventário de habilidades sociais, aí fiquem à vontade, tá? Eu uso assim porque para mim funciona melhor assim, por isso que também tem o nome ali do nosso curso, que é Além do Método, porque foi uma forma que eu achei para eu conseguir aplicar com os meus aprendizes, tá bom? E qual que é o objetivo desse inventário de habilidades sociais, tá? É avaliar a capacidade de interação social do aprendiz e como ele lida com situações cotidianas, tá? E aí nós temos ali a aplicação, né, o momento da aplicação, como que você vai fazer? Você vai criar, né, se você quiser, tá? Se você não quiser, pode usar o meu, ou pode comprar de alguém, tá? Mas com situações do dia a dia, tá? E fazer questionamentos. Geralmente nesse inventário tem alguns questionamentos, né? Como você se sente quando precisa falar com um colega? Ou o que você faz quando alguém te interrompe, tá? Então aqui eu trouxe até um amiguinho, né? Que geralmente esse amiguinho é o que eu uso nas sessões, principalmente quando é com criança, tá? Com adolescente é uma pergunta um pouquinho mais tranquila. Esse aqui é o zoiudinho, tá? Então ele é meu amiguinho, meu zoiudinho. E daí, no meio da nossa conversa, o zoiudinho aparece lá para conversar, certo? Então, eu vou começar a conversar com o aprendiz, daí tá. Então, o que que você faz? Ô, amiguinho! Aí ele entra na frente e interrompe. Ou enquanto a criança está falando, interrompe também. Então, isso aí você pode usar para exemplificar para o seu aprendiz esse momento. Porque às vezes, só de você perguntar, a criança lá vai responder qualquer coisa, certo? Mas às vezes você fazendo uma interpretação. Como eu falei, gente, eu tenho esse fantochezinho aqui, eu tinha outros, tá? Mas eram muito grandes também, acabei ficando só com o zoidinho. As crianças amam o zoidinho, morre de rir e acaba se soltando mais, né? Porque ele é bem engraçadinho, esse sapinho. Mas caso você não tenha, fala, Amanda, eu não tenho ainda o fantoche, tudo, nós temos dedoches, tá? Ou fazer igual eu falei na aula de ontem, a gente pinta ali um dedinho e faz as perguntas, né? Um dos exemplos que eu uso também para essas interpretações são os dedoches, tá? Eu tenho só 2 também, não precisa de ter muita coisa, tá? É só para o momento ali da avaliação, tá? E aí o dedoche conversa, ou um conversa com o outro e você exemplifica uma situação de conflito ali para você conseguir ver como que o seu aprendiz vai te dar a resposta, como ele vai solucionar esse problema, certo? Outras coisas também que vocês podem usar brinquedinhos, bichinhos e tudo mais, tá bom? Então, esse inventário, ele auxilia bastante nessas questões aí de ver a interação social do aprendiz e como que ele lida com isso cotidianamente. Diferentemente de quando você foi lá na entrevista inicial perguntar para a mãe, perguntar para o professor, agora você vai ver na prática como é que essa criança lida com isso realmente, né? Então, assim, o que você deve observar nesse teste, tá? A ansiedade social, ok? Então anotem aí a timidez, a dificuldade em lidar com críticas ou frustrações, a agressividade ou passividade, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, desse momento, já tive situações de lidar com crianças que com suspeita, né, de TEA, que nesse momento desse teste, elas se desorganizaram, jogaram o brinquedo longe, ficou estressada, não queria responder, não queria participar, porque realmente pegou ali num ponto complicado. O que fazer, então, Amanda, se acontecer isso comigo? Você vai parar, você vai conversar com a criança, sempre fale para a família, momento de avaliação, os pais têm que estar presentes,
Porque num momento desse, gente, acontece algo desse tipo, né? Você chama a família imediatamente para fazer essa intervenção e depois você continua essa sessão, ok? Mas é muito importante aplicar esse teste para fazer esse tipo de investigação, ok? Então, ali nós temos, de novo, né, para trabalhar as habilidades socioemocionais, o jogo de emoções, ou atividades lúdicas, tá? Qual que é o objetivo do jogo de emoções? É avaliar a percepção emocional e a empatia do aprendiz. Outra questão bem importante, tá? Como que vocês vão aplicar esse teste? Vocês podem usar cartões, imagens com expressões faciais e pedir para o aprendiz para identificar o que está feliz, quem está triste, ou quem está com medo, quem está bravo, tá? Então, é simples de fazer, você pode imprimir alguma coisa, você pode desenhar emojis, tá? Então, não precisa necessariamente ser algo comprado, você pode confeccionar e até confeccionar com a criança ali para ver se ela já consegue identificar. Em seguida, após você apresentar isso daí, você pergunta para a criança, né, ou para o seu aprendiz ali, como que ele se sentiria em diferentes situações, né? Por exemplo, como que você se sentiria se você perdesse um jogo? Aí a criança mostra. E aí você observa, nesse momento, a capacidade de identificar emoções nele mesmo, tá? E depois, posteriormente, você vai fazer outras perguntas, tá? Que você vai identificar como essa criança identifica as emoções nos outros. Então, identificar emoções nele, identificar emoções nos outros. Por exemplo, nossa, eu bati o meu pé, você finge que bateu o pé ali, você fala, eu tô com dor, alguma questão assim, como que você acha que eu tô me sentindo? Aí você vê o que a criança vai te responder, o que seu aprendiz vai responder. Isso demonstra muito se essa criança ela consegue observar as emoções nela e nos outros também, tá? O que não é comum, né? Por exemplo, a criança, alguém caiu e machucou, tá? Às vezes a criança dá uma risada porque pode ser uma situação engraçada, mas não é comum você mostrar uma foto de alguém com o dedo cortado chorando muito e a criança falar que ela ficou feliz em ver aquela imagem. Então, isso não é comum, tá? Então, existem algumas situações que a gente precisa relevar, dependendo do que você mostra, tá? Eu falo assim porque algumas pessoas, às vezes, nesse momento, em vez de mostrar imagens, figuras, querem passar um videozinho. E às vezes um videozinho de uma pessoa tropeçando, por exemplo, e caindo, pode soar engraçado. E a criança colocar ali uma emoção errada, tá? Que no seu ponto de vista seja errado. Então, analisar essas circunstâncias também para aplicar esse teste, ok? E aí, após isso, nós vamos para os testes de funções executivas, tá? As funções executivas, elas são bem importantes também. Eu mandei ontem ali no grupo, tá, do WhatsApp, uma lista de atividades para vocês sobre como trabalhar funções executivas com crianças e adolescentes até 16 anos, tá bom? E também tem lá no nosso Instagram videozinho falando sobre as funções executivas, o que são funções executivas. Então, para que vocês avaliem também e consigam construir um relatório bem feito, precisa saber o que é, de fato, função executiva, ok? Não vou me ater ao significado exato da função executiva, porque nós já temos bastante informações ali no nosso perfil sobre função executiva, o material que eu passei para vocês ontem, tá? Então, só vou falar aqui realmente do teste. Então, aqui eu coloquei a Torre de Hanoi, versão adaptada. Por que versão adaptada? Porque vocês podem também construir, tá? Aqui tá o desenho aqui da Torre de Hanoi. Essa aqui tem bastante disquinho, tá? Aqui eu tenho aqui, gente, ela é um pouquinho diferente, tá? Eu pintei também de colorido. Esse aqui foi uma amiga que me deu, eu ganhei. Então tá aqui, ó, a Torre de Hanoi. E isso daqui trabalha bastante as questões da função executiva, tá? O objetivo da Torre de Hanoi é avaliar o planejamento, a organização e a resolução de problemas do aprendiz, tá? Gente, é mais técnica do que mesmo dificuldade, tá? Então, às vezes a criança ela assusta quando vê uma coisa dessa aqui, mas no caso não tem tanta dificuldade em si, tá? Mas é para avaliar essa questão de planejamento, a organização e a resolução de problemas. Muito obrigada.
Como que você vai fazer, tá? Você vai fazer a aplicação. Você vai utilizar peças como blocos ou discos, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você constrói a sua torre, tá? Dá para você fazer também, tá? E aí vai pedir para que ele mova uns blocos, né, uns disquinhos aqui, de uma parte para outra, seguindo as regras específicas, tá? Como que funciona? Gente, eu vou só abaixar um pouquinho, tirar a apresentação aqui, para que vocês consigam ver certinho como que funciona, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso de que esse blocão aqui, que esse bolinho, eu sempre falo que é o bolinho de aniversário. O bolinho de aniversário vem aqui para outro lado, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trocar a peça de lugar, certo? Só que uma peça maior nunca pode ficar em cima de uma peça menor. Então, ela não pode ficar em cima da pequenininha. Mas uma peça pequenininha pode ficar em cima de outra maior, certo? E assim nós vamos fazendo as alterações. O que que eu preciso fazer? Transportar todo mundo para outro pino desse daqui, tá? Eu vou tentar aqui fazer com vocês bem rapidinho para vocês entenderem como que funciona a torre de Hanoi, tá? Eu já fiz coisa errada aqui, gente. Não fiz não. Ainda tá certo. Ainda tá certo. Ó, capacitadinhas vão ver problemas, hein, psicopedagoga? Vamos lá. Meu Deus, já fiquei tonta aqui, gente do céu. Uhum. Pronto, esse aqui é meu último bloquinho, tá? Então, é esse disquinho aqui, eu vou ter que passar todo mundo pra cá de novo, tá? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo me lembrar de como é que faz isso, né, gente? Não, vai. A gente fala para as crianças fazerem, mas outra dica que eu dou para vocês, testem antes, tá, gente? Porque depois fica muito chato você não saber fazer as coisas e a criança ela percebe que você não sabe. Eu já fiz errado de novo. Meu Deus, travei. Vamos botar a estaca zero aqui. Olha, travando de novo, gente. Aí. Aí, consegui passar a peça verde para lá, que é o mais complicado, né? E vamos de novo. Uhum. Gente, quanto tempo eu tô levando para fazer isso, hein? Já vou perder o tempo, hein? Aí. Tá. Pronto, ei, consegui. Então, troquei de lado aqui, certo? Então, é importante vocês testarem também. E ele tem níveis, tá? E caso você não tenha e você não queira comprar e não queira construir, nós temos a versão dele digital, tá? Eu gosto bastante desse site, vou deixar disponível para vocês, tá? Aqui, que é o Noas Ensino Fundamental, eu gosto bastante porque ele dá para você fazer bem certinho. Gente, já vai aparecer, tá? Aguenta aí que está um pouquinho lento o site aqui. Logo, logo aparece.
Apareceu? Então, beleza. Tá carregando ainda, tá? Então, aqui, nesse site, você consegue trabalhar isso com a criança também, tá? E isso também você também consegue aplicar no atendimento online, beleza? E aí ele tem os níveis: fácil, médio e difícil. Tá bem lento hoje, hein, gente? Meu Deus do céu. Qualquer coisa a gente deixa. Aí, apareceu agora. Aí aqui tem as instruções e tem os níveis aqui, tá, gente? Então, ali no nível fácil, você pode escolher entre 3 e 4 peças, né? Então, você pode começar ali com a sua criança, colocando ali as peças, colocando as peças menores ou mudando completamente ali, começando com 3 peças, pelo menos para ela entender como que funciona esse processo, tá? Tá com som no vídeo? Tá travando som. Sério? Não tô escutando. Saiu? Não? Certo. Então, gente, aí eu vou deixar disponível o site aqui para vocês, tá? Para vocês verem, fazerem também. Então, assim, caso não queira, eu falo, não vou construir um negócio desse agora, não tenho condições de comprar também. Então, você pode usar para aplicar esse teste, tá? E o que que você vai observar nesse teste? Você vai observar a capacidade de seguir instruções, de planejar antecipadamente, de resolver problemas de forma organizada e de lidar com frustrações e raiva. Gente, é que eu sou adulta, né? Já fiz esse teste várias vezes, então por isso que foi um pouco mais rápido. Mas vocês viram que ali no meio do processo eu dei uma travada também. Tem crianças que chegam a ficar exaustas, dê uma pausa, vai para outro teste e depois retorna, tá bom? Porque isso realmente tem hora que elas ficam extremamente frustradas e querem desistir. Então, isso também é um ponto que vocês vão anotar ali no teste de vocês, tá? É importante vocês, dá para você improvisar, dá para você usar, como eu falei, né, copo plástico, bolinha, tudo mais. Mas caso não queira fazer nada disso, não tenha tempo, né? Porque às vezes a gente não tem tempo para montar algo assim, usa ali o site, tá bom? Vou voltar à apresentação ali para. Opa, quase que eu encerro a transmissão, gente. Vou voltar ali na nossa apresentação, tá? Então, ainda se tratando das funções executivas, nós vamos para o jogo de memória para funções executivas, tá? Qual que é o objetivo do jogo da memória? É avaliar a memória de curto prazo e a capacidade de planejamento e autocontrole, tá? É um pouco similar à da Torre de Hanoi, só que é um formato um pouco ali diferente, tá? O que que eu falo, gente? Eu não tenho o jogo da memória. Nós podemos construir o jogo da memória. Também nós temos alguns sites que têm jogos da memória, tá? E tem outro aqui que eu uso bastante, que eu gosto muito. Eu ganhei esse mini Uno, gente. Olha que pitiquinho, que coisa mais fofa, né? Tá dando pra ver? Opa! Aí. O que que dá para fazer aqui, tá? Nós temos o mini Uno. Nós podemos fazer o jogo da memória. Meu Deus, gente, tô tão atravessada com essa câmera que parece que ela faz espelho, né? Nós podemos usar por cores ou pelos números. Por exemplo, vamos escolher duas cores. Vai ficar o 5 azul e o 5 vermelho. Então, vai ficar só cartas azuis e vermelhas. Então, a criança ela tem que virar um 5 e outro 5, certo? Em outro ponto, a gente pode colocar também que sejam da mesma família, tá? Por exemplo, são todos da família do verde. Então, vai ter que virar só os verdes, ou só os vermelhos, ou só os azuis, tá? Então, um jogo da memória que você pode diversificar. E o Uno, gente, ele é um preço mais acessível, né? Para ter. E é algo que dura bastante, dá para usar para muitas outras coisas, inclusive para trabalhar questões matemáticas, tá? Com a criança, multiplicação, divisão, seriação. Então, você consegue trabalhar bastante coisa utilizando o Uno. Esse é o meu mini Uno, gente, coisa mais fofinha do mundo. As crianças amam ele, viu? O próximo teste aí, tá? São testes de memória de trabalho. Isso também é um dos testes genéricos que, para mim, são indispensáveis, tá? Então, todos esses que eu tô falando para vocês, gente, são indispensáveis.
principalmente essa questão da memória de trabalho, que as pessoas que têm dificuldade de leitura, de escrita ou TDAH, eles têm um déficit muito alto, muito forte na memória de trabalho, tá? Então pode ser aí que quando essa queixa vir para você, você prestar bastante atenção nessas questões aí, porque já vai aparecer alguma coisa, tá? Então aqui é a atividade de sequência de passos. Essa eu vou dar uma paradinha para explicar também, tá? Porque ela é um pouquinho diferente. A atividade de sequência de passos, ela tem o objetivo de avaliar. Só um pouquinho, gente, que eu dei uma travada aqui. Opa. Ela tem o objetivo de avaliar a capacidade do aprendiz de seguir múltiplas instruções em sequência, tá? Testando a memória de trabalho. Então, como que você pode fazer? Você pode passar sequências para essa pessoa, para essa criança fazer ordens, tá? Começando aí em 3 coisas devagar. Por exemplo, pega um lápis, um livro, um lápis de cor, uma caneta e tal. Então, você vai falar, pega a caneta vermelha, abre o livro na página 50 e faça um círculo. Só, não faça mais nada. Aí a criança, mas aonde que eu faço o círculo, não sei o quê. Aí você vai repetir a instrução, certo? Vai ordenando. E conforme for passando o tempo, a criança ela fez uma parte, você aumenta e aumenta a condução. Por exemplo, você vai falar assim, agora eu quero que você levante da cadeira, vai lá na porta, pega no trinco, abre a porta, fecha a porta, volta aqui, senta na mesa, abre o seu livro, abra na página 50 e faça um X em cima do gato. Tá? Então, aí você já aumentou um leque de instruções. Claro que você começa sempre fazendo de 3 em 3, bem pequenininho, bem pouquinho, até essa criança entender o que você está pedindo para ela fazer, para depois você ir aumentando, ok? Outro exemplo que eu falo também é os brinquedinhos aqui, tá? Eu gosto de usar bastante o Lego, porque as crianças gostam. É Lego, bloco de montar. Eu quis que não é Lego, tá? É bloco de montar. Então, você vai pedir para a criança colocar na ordem, né? Então, eu vou dar uma ordem para ela. Falou assim, ó, você vai colocar primeiro o bloco verde, o amarelo e depois o azul. 3 comandos, certo? Agora, eu quero que você coloque um meio bloquinho azul, um meio bloquinho verde em cima do azul. Agora, eu quero que você tire o bloco inteiro verde e vai dando esses comandos, tá? Isso é o comando inicial, que você vai explicando para a criança como é que você deve fazer. Depois, é claro, você vai aumentando esses comandos para ver se a criança ou se o seu aprendiz consegue obedecer aos comandos, consegue reter essa memória de trabalho aí, tá? Outra coisa que eu uso muito para fazer isso é a criação de histórias, tá? Então eu uso algumas figuras, deixo espalhadas figuras e eu falo, pega a figura tal. Pega a figura tal e a figura tal. Aí a gente cria uma história e vai aumentando essa história, vai aumentando essa história, vai aumentando a história. Aí depois para e eu falo para a criança, conta a história para mim. A história que nós criamos até agora. Aí a criança vai contar. Geralmente eles conseguem recontar. Óbvio que não vai recontar exatamente igual, exato, mas com a mesma sequência, com a mesma lógica e tudo mais. Tem coisas que a criança se perde na terceira imagem, na quarta imagem. Isso já demonstra que está ali com algum problema, com alguma questão aí nessa memória de trabalho. O próximo é o spam de dígitos simples, tá? Começa com o simples e depois vocês vão aumentando. O objetivo é avaliar a memória de trabalho, a habilidade de reter e manipular informações por um curto período. É quase a mesma coisa dos comandos, porém agora você vai falar números, tá? Então, como que você vai fazer ali o spam de dígitos? Você vai falar assim para a criança, ó, eu vou falar 3 números agora. 372. Repete comigo. 372. Agora eu vou falar 5410. 5410. E aí você vai aumentando, vai aumentando. Então, tá primeiro na sequência. Quando você atingir os 8 dígitos, aí você vai fazer a questão inversa, tá? Então, você vai falar, olha, eu vou falar um número para você e eu vou querer que você fale de trás para frente para mim, tá? Por exemplo, 372. A criança vai ter que falar 273, certo? E aí você vai aumentando novamente até dar os 8 dígitos e pede para ela ir fazendo ao inverso, tá? O contrário do que você falou. E aí outra forma também é usar palavras curtas,
falar essas palavras curtas na sequência, e depois, quando der ali um X de 8 palavras, você fazer ao contrário. Repetir as palavras, você fala a palavra em ordem e pede para a criança repetir ao inverso, tá? Também podemos usar letras, tá? Mas eu prefiro números e palavras do que as letras, tá bom? Mas aí fica a critério de cada um, como vocês desejam fazer, ok? O que nós devemos, então, observar nos resultados, tá? De todos esses testes que nós aplicamos. Nós devemos, tá, observar as habilidades, nas habilidades socioemocionais, tá aí, né? O nível de ansiedade, desconforto em interações sociais, dificuldade em expressar sentimentos ou reconhecer emoções nos outros, tá? E também em si mesmo. Nas funções executivas, as dificuldades em planejar ou organizar atividades, problemas em lidar com a frustração e manter a atenção na tarefa, tá? E a terceira ali, que é a memória de trabalho, nós devemos observar a dificuldade em reter e manipular informações de forma eficiente em atividades de múltiplos passos, ok? Então, são esses os testes genéricos, tá, gente? Que são testes por isso que são genéricos, né? Padrões para todo mundo, padrões para todos, certo? E nós encerramos a nossa terceira aula por aqui, né? Falando sobre os testes. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu só vou parar a partilha aqui de novo, tá? E eu tenho um convite para fazer para vocês, tá? Um convite bem bacana, bem especial. Eu sei que você que chegou até aqui, você tem interesse de realmente mudar a sua forma de avaliar com segurança. Como eu já falei lá na primeira aula, né? Eu dispensei alunos, né, e aprendizes lá no começo da carreira, porque eu tinha medo de avaliar, porque eu não sabia como avaliar, né? Então, assim, eu tinha medo, né, de fazer errado, não tinha como ter um mentor na época, e acabei aí dispensando e perdendo o cliente, né? Perdendo para mim, perdendo a pessoa também perdendo de ser ajudada. Mas seguindo esse passo a passo, gente, eu garanto para vocês que você vai ter uma avaliação de sucesso, tá? É muito difícil a gente seguir um padrão de avaliação seguindo só aquilo que a gente aprendeu lá na pós-graduação, né? Porque eles não batem tanto em cima daquilo que precisa, né? Da tecla que precisa, que nós precisamos aprender. Então, assim, é muito importante a gente ter um mentor, né? Como um professor diz aqui, que o mentor, ele acelera resultados. E isso é verdade, isso é fato. E eu tô aqui para ajudar vocês. Nós passamos esses 3 dias juntos, falando sobre as 3 primeiras sessões que são cruciais para que você tenha aí um bom desempenho e uma avaliação eficaz para o seu aprendiz, tá? E para que você faça isso sem medo. Então, sim, seguindo essa fórmula, gente, você não vai ter erro. Você pode fazer com segurança, tá? Seguindo esse passo a passo, eu garanto para você, porque é isso que eu uso há anos, tá? E é uma fórmula que eu desenvolvi, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.